Eu assisti ao primeiro episódio de Produce 48 e, como prometido, eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês sobre as minhas primeiras impressões do reality show. Antes da gente começar o vídeo, eu queria agradecer a comunidade LK Blackpink lá no aplicativo do Amino, que eles entraram em contato comigo pra gente fazer uma parceria, eles vão produzir um material baseado no meu canal e eu achei isso bem legal. Então, se você tá no Amino, vai lá conferir essa comunidade do Blackpink, que você com certeza vai achar ela bem legal. Bom, o que eu achei desse começo é que o episódio foi bem marcado por situar as diferenças culturais que existem entre o Japão e a Coreia. Nesse episódio nós fomos introduzidos a algumas participantes do show, mas não todas. No próximo episódio ainda vai continuar mostrando as avaliações. O que deu pra gente pegar até agora é que a diferença entre o treinamento das trainees japonesas e trainees coreanas está sendo crucial na hora de definir para qual categoria elas vão. Se você não sabe, Produce 48, pelo menos agora nos primeiros episódios, é dividido em categorias. Categoria A, B, C, D, E, F. Cada uma delas corresponde ao seu nível de habilidades e que tipo de treinamento você vai receber dentro do reality. Então, assim, se uma trainee faz uma audição super boa, canta, dança, faz tudo impecável, ela vai pro A. Agora, se uma trainee mostra que não tem as habilidades necessárias, ela vai lá pro F, porque isso significa que ela precisa treinar desde o básico. E nesse primeiro episódio a gente já teve uma diferença grande entre as trainees coreanas e as trainees japonesas. Foi muito comum a gente ver trainees coreanas indo para as categorias A, B e C, e as trainees japonesas indo para as categorias F, D. Mas, como eu disse, essa diferença nas avaliações se dá devido às diferenças culturais entre os dois países. Não é porque as trainees japonesas são menos talentosas ou menos capazes que as coreanas, porque ao longo do reality eu acho que a gente vai ver que as meninas dos dois países podem competir páreo a páreo e que elas vão realmente entregar performances que estejam no mesmo nível. Então eu não acho que isso esteja relacionado à capacidade delas, e sim ao tipo de treinamento que elas receberam lá no Japão. Na Coreia existe uma certa pressão para que a idol apresente uma imagem perfeita, e eu não falo isso só do visual, dela ser bonita e tal. Isso também é levado em conta na coreografia, nos palcos. As danças precisam estar 100% sincronizadas, com movimentos precisos. Isso valoriza muito o trabalho de uma idol coreana, porque a dança é um dos principais atrativos do K-pop. E no Japão não existe essa pressão para que as idols tenham coreografias perfeitas, 100% sincronizadas, com os movimentos super precisos. É claro que se você for uma boa dançarina lá no Japão, beleza, você vai se destacar ainda mais no seu grupo, mas isso não é levado como regra. Lá no Japão é mais importante que elas conquistem o público pelo carisma, que elas sorriem, que elas sejam fofas, que elas mostrem que estão se divertindo no palco. Isso é mais importante do que estar 100% em sincronia. Isso ficou muito claro no primeiro episódio de Produce 48. Durante uma audição das meninas japonesas, a mentora de dança Bae Yoo-jung questionou elas se a dança sincronizada não era uma prioridade no Japão, e elas falaram que não, que o mais importante lá era ser fofa, era ser divertida, era conquistar o público com carisma. Depois dessa conversa, deu pra sentir que mudou um pouco como eles estavam avaliando as trainees japonesas. Então eu fiquei feliz que essa conversa aconteceu. Eu acho que é importante a gente falar sobre as diferenças culturais, porque não dá pra avaliar uma trainee japonesa do mesmo jeito que eles avaliavam as trainees coreanas. Embora as trainees japonesas tenham continuado a ir para categorias F e D, deu para entender que os mentores não viam mais elas como incompetentes, mas sim que elas precisavam treinar desde o básico, porque o treinamento delas é diferente. Então, a partir do momento que elas são designadas para as categorias mais baixas, isso significa que elas vão aprender desde o básico de um treinamento coreano. Então, isso é meio que uma maneira de ajudar as meninas. Eu não acho uma coisa totalmente ruim elas terem ido para as categorias baixas. Tem uma conversa interessante que rola na plateia quando a mentora de dança fala isso para as meninas. Uma trainee japonesa comenta com a outra que o importante para eles é mostrar que estão se divertindo no palco, porque essa é a essência de alguém que trabalha com entretenimento. Algo assim. E eu achei muito interessante essa ideia de que alguém que trabalha com entretenimento tem que mostrar que está se divertindo no palco, porque faz a gente refletir um pouco sobre as coisas do K-pop. Eu fiquei pensando nas idols de K-pop que fazem danças perfeitas e super sincronizadas. E aí veio o pensamento na minha cabeça, mas elas estão se divertindo no palco? Dá pra ver isso? Dá pra ver que elas estão se divertindo e aproveitando cada momento ali? Eu acho que isso é uma reflexão que vale pra todos nós que consumimos K-pop. A gente tá tão acostumado a endeusar as idols quando elas fazem coreografias perfeitas e super sincronizadas, mas eu acho que às vezes a gente pode esquecer um pouquinho de levar em consideração o fato delas estarem ou não se divertindo lá. Queria falar que eu não vou comentar muito sobre as performances, porque eu tenho medo de colocar muitos trechos aqui pra
pra vocês verem e o YouTube acabar barrando o vídeo. Eu estou pensando em fazer um vídeo mostrando o meu top 12 do programa até agora, meu primeiro top 12, depois do primeiro episódio, como que tá o meu ranking. Então comentem aqui se vocês iam gostar de ver um vídeo assim, onde eu apresento pra vocês as trainees que estão no meu top, que eu queria que estivessem no grupo até agora, e por quê? O que nelas me conquistou. Então deixa aqui nos comentários se você ia gostar de um vídeo assim. Outra coisa que eu queria falar é que muitos de vocês me pedem links para assistir o episódio legendado. E eu queria falar que eu não vou compartilhar links aqui no YouTube por questão de segurança. O que eu posso falar para vocês é, se vocês entrarem no grupo do Produce 48 Brasil que tem lá no Facebook, e esse sim eu posso deixar o link aqui, vocês não vão ter dificuldade de encontrar o episódio, tá bom? Então entrem lá no grupo e vocês vão encontrar o episódio facinho, beleza? É isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui. Se você não gostou, deixe seu like também, porque ele me ajuda muito. Comenta aqui suas primeiras impressões sobre o reality, que rumo que você acha que ele vai tomar durante os próximos episódios. Se inscreve no meu canal se você ainda não tiver feito isso. Vai lá me seguir no Instagram, eu tô sempre postando sobre K-pop e a gente pode trocar um papo. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, beijo!